Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor invada a sua casa, onde você estiver agora. Você é muito bem-vindo a mais uma live da Capela CBMAN, hoje quarta-feira, um tema voltado para as parábolas de Jesus. Que você possa ser abençoado, que seja um dia de vitória para a sua vida, para a minha vida, um dia de proteção, que os anjos do Senhor acampem ao redor. Você que está assistindo, você que tem orado pela sua família também. Vamos começar. Promessas de bênçãos, de possuir nações e reinos, promessas de salvação, de vida eterna. Qual seria o requisito para conseguir tudo isso? Obedecer. Mas cabem muitas interpretações no vocábulo obedecer. Será? Será que cabem? A saber, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:16. É importante nós estarmos aqui glorificando ao Senhor, compartilhando da palavra do Senhor. Eu sou grata a Deus por estar aqui mais uma vez. E gostaria de começar lembrando uma passagem em Deuteronômio 28, que foi muito bem explanada pelo Coronel Alexandre há uma semana atrás, que fala assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Nós podemos hoje intitular essa mensagem, claro, dentro do tema das parábolas de Jesus, mas dá um título de obediência simples. E dentro do contexto do recrutamento de Jesus ali dos seus discípulos, nós vemos em Mateus 19, do verso 16 ao 26, uma parábola de um jovem que se aproxima de Jesus e pergunta para ele assim: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Verso 16. Acontece que esse jovem ele se aproxima de Jesus fazendo uma pergunta que é uma pergunta séria, uma pergunta digna de ser respondida. E ele pergunta querendo saber o que ele faz para ter a salvação. Essa pergunta é uma pergunta não muito fácil de fazer corretamente. Ele busca, na verdade, uma resenha. Uma resenha não é o que está escrito na Bíblia, mas é o que eu estou tentando falar para você, a forma como ele se aproxima. A resenha hoje, se você for ver no nosso cotidiano, né, na internet, as pessoas dizem, vamos fazer uma resenha. É uma opinião, ele quer ali de Jesus uma opinião, né, um acréscimo do que ele pode fazer para conseguir a vida eterna, a salvação, para ser bom. O jovem, ele espera que Jesus dê uma resposta significativa e o mestre faça uma declaração importante. Só que ele não espera uma ordem divina que imponha uma ação. Todos nós fazemos muitas vezes, infelizmente, isso. Queremos uma resposta significativa, uma resenha, um acréscimo do que nós já sabemos, mas não esperamos uma ordem que Deus imponha uma ação que nós devemos executar. No verso 17, o que acontece? Jesus, por sua vez, ele desarticula o jovem com uma resposta, né? Que a resposta é assim: por que me perguntas acerca do que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Aí o jovem, percebe que aquela conversa, o teor que ele queria entrar ali com as perguntas para o mestre, começa a mudar. Tem uma diferença. O jovem percebe então
que não se encontra apenas em uma conversa com um mestre, né? um homem da lei ali, um mestre humano, mas perante o próprio Deus. Portanto, ele não recebe uma resposta qualquer, ele recebe a resposta do Filho de Deus, que não aponta um caminho claro para o mandamento do Senhor único para ele naquele momento. O jovem recebe a resposta que ele não recebe uma resposta de um mestre humano que meramente acrescenta uma opinião, como é o caso que eu falei anterior da resenha. É uma opinião pessoal, né, da vontade já revelada de Deus. Acontece que Jesus remete ao único bom Deus, demonstrando assim o Filho perfeitamente obediente ao Pai. Jesus poderia ter falado, não, eu que sou bom. Não, mas ele todo o tempo mostra a obediência ali para aquele jovem que o interroga. Alguns pontos são importantes a gente ver aqui nessa parábola das atitudes do jovem. Ele conhece os mandamentos. Primeiro, ele conhece os mandamentos. Segundo, ele não está satisfeito, né, das respostas e tenta todo o tempo se esquivar. Ele age como se não soubesse, né, dos mandamentos também. Ele sempre faz uma tentativa de fuga. E na segunda tentativa de fuga, ele ainda faz a pergunta: quais? Jesus fala, obedeça os mandamentos. E ele ainda faz mais uma pergunta: quais? No início do verso 18, se você estiver acompanhando aí. Jesus nos chama a uma obediência, chama o jovem a uma obediência quando ele cita os mandamentos, no verso 8. Mas para o jovem esses mandamentos ainda são obscuros, não está claro para ele. O jovem cai numa interessante e inegavelmente conflito ético. O que seria o conflito ético? O conflito ético só para a gente entender mais ou menos, né? Não é o que eu quero me adentrar, não é isso que é o tema. O conflito ético, num conceito, ele surge quando deve-se fazer uma escolha entre uma coisa e outra, entre violar ou seguir um ou mais princípios. E acontece que no final desse conflito ético, a pessoa ela fica, né, entre essa dualidade entre essas escolhas e termina por estar insatisfeito com a sua escolha. Todo tempo uma insatisfação. Os mandamentos que foram revelados, para mim, para você, para o jovem, esses mandamentos vieram para justamente pôr um fim nesse conflito ético. O conflito ético acontece por justamente criar uma oposição do ser humano a Deus. Ele impede que haja um relacionamento de obediência entre o ser humano e Deus. No próprio jardim, né, no paraíso, ali em Gênesis 3:1, acontece um retrato claro de conflito, em que a serpente chega ali e começa a perguntar, né, de Eva. Ela faz a seguinte pergunta: é assim que Deus disse? Causando um conflito, né? O ser humano, ele é afastado do mandamento, da clara e da obediência e simples obediência pela dúvida ética, que insinua que um mandamento ainda carece de explanação, carece de interpretação. É assim que Deus disse? O diabo, ele tem, né, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem essa pretensão, de fato, de oferecer o conflito ético para que a gente continue perguntando. Desse modo, faz com que nós sejamos desobrigados a obedecer. Essa é a finalidade do conflito ético que nós vemos aqui retratado na vida do jovem rico e também no retrato ali em Gênesis.
Voltando para o verso 20 da parábola. O jovem interrogador, ele contra-argumenta que já fazia todos os mandamentos, que já cumpria todos os mandamentos. Jesus, por sua vez, ali para já finalizar, ele dá uma ordem para esse jovem que obedeça. Mas o jovem fez as suas próprias escolhas ali naquele momento e não decidiu segui-lo, decidiu por não seguir Jesus. No verso 21, Jesus faz a finalização, e fala para ele que ele deveria ali, se ele queria mesmo ser bom, como foi no início da conversa, da pergunta dele, que ele vendesse tudo e que o seguisse. Quando Jesus fala e dá essa ordem, segue-me, isso impossibilita o jovem de fugir mais uma vez para a ilusão do conflito que ele viveu. Jesus nos chama a uma obediência simples. Jesus chama a uma situação concreta em que a fé é possível. A fé é possível. Por isso chama de forma tão concreta e assim também quer ser entendido. Ele não daria uma ordem para que a gente ficasse confuso, Não, isso entre isso e aquilo. Ele chama de forma simples. Porque sabe que apenas na obediência concreta o ser humano se torna livre para crer. Sem essa obediência simples, nós não conseguimos crer. E Jesus não faria isso para mim e para a sua vida. Nosso Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus que nos quer mal, procurando ali, que eu não sei o que eu devo seguir. Não. Os mandamentos são claros e a obediência também é simples. Para finalizar, então, não deixemos que as nossas interpretações e perguntas sejam um escape para a nossa desobediência. Jesus nos chama a uma obediência simples para com Ele. E você que escolhe, que decide por obedecer, voltando lá em Deuteronômio 28, se você obedecer fielmente e cuidadosamente todos os mandamentos do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, o Senhor aquele que é supremo, aquele que é o dono da tua vida, Ele o colocará acima de todas as nações. Primeiro ponto, você será cabeça e não cauda. O filho do seu ventre será abençoado. A sua geladeira estará cheia e nunca faltará comida. Você terá sucesso no seu trabalho e em tudo o que fizer. Seus inimigos não te incomodarão. Tudo o que empreender, Deus vai abençoar você. Você será santo, santo que significa ser separado para uma boa obra. Você será usado por Deus. Todo o trabalho da sua mão será abençoado. Emprestará a muitos e não tomará emprestado. Estarão vocês, eu e você, se obedecermos, estaremos sempre acima e nunca por baixo. Vamos orar para finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por mais uma oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra. Um dia, Senhor, nós sabemos que isso não será possível, por isso nós te agradecemos imensamente. Que essas pessoas também possam sentir essa gratidão por ouvir a Tua palavra. Uma palavra que nos chama a obediência, Deus. Nós somos falhos, pecadores, buscamos fuga para não te obedecer, mas que isso possa ser transformado todos os dias de nossas vidas, porque Tuas promessas são tão fiéis, a Tua palavra é simples e clara. Tu és um Deus que nos traz calmaria, nos traz paz, que nos traz proteção. Que essa pessoa que ouviu essa live, ouviu a Tua palavra, possa ser abençoada e possa decidir por Te seguir de fato.
Em nome do teu Filho Jesus, fica conosco, nos abençoa, cada pessoa aqui presente, cada pessoa dessa corporação, Deus, de todos os, desde o alto comando, Pai, até o mais simples dos teus servos, Senhor, que tu venhas abençoar e guardar, para a honra e glória somente do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.